geral, quanto mais massa muscular, mais forte é o indivíduo. Eu sei que isso choca, porque quando eu falo mais massa muscular, você está olhando um músculo disfuncional. Uma pessoa cheia de músculo que não sabe o que fazer com isso. Mas hoje, a gente já consegue fazer correlações na literatura que nos mostram isso. Porém, eu preciso te dizer que essa associação entre força e volume, ela tem uma ligação muito importante com a qualidade desse músculo. Então, olha que interessante, ele pode ser grande, mas ele tem que ter quantidades de mionúcleos suficientes, ele tem que ter oxigenação suficiente, ele tem que ter números de fibras suficientes, e que tipos de fibras também que ele é formado, tudo isso vai determinar a qualidade do seu músculo. Então, voltando ao início da nossa fala, o teu saldo muscular você faz agora. Já deveríamos ter começado, né? Já deveríamos estar preocupados com isso, porque talvez você não esteja nem pensando na sua velhice. Eu ouvi uma coisa muito interessante semana passada, que dizia assim que quando você tem uma multa e você sabe que você tem tempo para pagar essa multa, você vai se preocupar com isso? Vai colocar o papel lá na gaveta, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Agora, se eu digo para você, essa multa vence amanhã, eu tenho certeza que isso traz em você um desespero. Então, eu quero trazer a você esse desespero, que se você não desenvolveu sua massa muscular, e eu não estou falando de tamanho, eu estou falando de qualidade, a gente precisa colocar o treinamento resistido dentro da nossa realidade. Eu sei que pode ser chato ir para a academia. Eu já fui atleta, e por incrível que pareça, eu não gostava de musculação. E eu tenho que gostar de musculação, porque é ela que vai trazer, obviamente, o desenvolvimento da minha musculatura e, consequentemente, a minha longevidade. Aqui, voltando ao trabalho, os homens mais velhos, eles tiveram, então, um desempenho funcional abalado em função da própria força. Ou seja, nos homens mais jovens, a gente viu que o declínio da força era mais relacionado à mortalidade. E nos homens mais velhos, não era o declínio, que já declinou, mas sim a quantidade de força. E isso a gente sabe que tem uma interação muito importante para a sarcopenia. E quando eu falo sarcopenia, eu não estou falando apenas de idosos. Você sabe que o obeso também pode ser sarcopênico. É um tipo de sarcopenia que a gente ignora e que a nutrição precisa colaborar, e que não apenas medicamentos, que não apenas o treinamento físico farão parte dessa realidade. Mas aquilo que você faz no seu dia a dia, a dieta que você prescreve, está trazendo uma importância muito grande para farmacologistas como eu. A gente consegue correlacionar muita coisa entre nutrição e farmacologia, e que é o que a gente está fazendo agora, nesse exato momento. Ok? Quando eu falo de sarcopenia, eu estou falando de uma infiltração gordurosa, uma queda da quantidade de músculo, do volume muscular e da sua funcionalidade, mas a gente pode determinar que seria, então, a perda dessa qualidade e dessa quantidade de músculos. E isso está relacionado com processos inflamatórios, com processos oxidativos, onde a gente vai começar a ter uma infiltração gordurosa neste músculo. As fibras começam a dar lugar à gordura. Muito semelhante do que como a gente vê no fígado, né? A gente consegue ver o fígado também trabalhando dessa forma. Uma outra medição importante da sarcopenia é o diâmetro, o tamanho desse músculo, ou seja, a hipotrofia. Então, ele é um músculo que está sendo mais invadido por gordura, ele é um músculo que está tendo um diâmetro reduzido e, obviamente, não é apenas o diâmetro reduzido, mas é também a quantidade de massa muscular ali presente naquela musculatura. Isso está relacionado com a mortalidade, está relacionado com a expectativa de vida e está relacionado também com a expectativa de vida média. Porque uma coisa é você saber que você vai viver mais. Outra coisa é você entender que você vai viver melhor durante um tempo maior. Então, eu preciso reforçar. A qualidade e o tamanho do seu músculo impactam na sua longevidade. E isso a gente vai ver um pouquinho a partir de agora em alguns exemplos que eu trago para vocês, tá? Então, só para a gente contextualizar, quando eu falo de sarcopenia, eu estou falando de alterações que são inflamatórias, eu estou falando de processos oxidativos, eu estou falando de perda de receptores androgênicos na fibra, eu estou falando também de perda da quantidade de músculo e, obviamente, da qualidade. E uma das grandes variáveis dessa plateia
é a testosterona. É a partir dela que grandes estudos estão sendo avaliados, conduzidos, patrocinados. E olha que ironia, a gente passou durante a semana passada, não sei se você esteve em contato com a internet, que eu acredito que sim, e você vê o escândalo, né? Que foi criado em função da proibição do Conselho Federal de Medicina na prescrição, então, de esteroides anabólicos para fins estéticos. Não é nada de novo. Nunca foi permitido você prescrever um hormônio para um quadro que não seja de doença. Mas há muito tempo nós sabemos que estética é saúde. Primeira coisa, fins estéticos não são permitidos. Mas se eu te perguntar, o que é estética? O que é estética? Para a gente conseguir determinar se isso é não válido, se deve ou não ser feito, antes, vejam bem, eu não estou fazendo apologia ao uso de drogas. Eu só preciso que você entenda que esteroides anabólicos, eles são medicamentos, que estão dentro de livros de farmacologia que muitos médicos não têm contato, muito menos farmacêuticos e, quiçá, nutricionistas, que eu sei que vocês tiveram farmacologia. E a minha professora, por sinal, é maravilhosa. Eu comecei a faculdade de nutrição, mas não estou precisando comprar uns estágios de UAN, assim, se alguém tiver para vender. Não consigo terminar a faculdade por causa dos benditos estágios. Mas voltando aqui. Força. A Nutri que força. Bom, o CFM nos proíbe a utilização de testosterona para fins estéticos. Vejam bem, eu não estou fazendo apologia, mas eu quero colocar aqui uma provocação na sua cabeça. Lembra que eu falei daquele meu aluno que teve caquexia de câncer? E eu falei para você que o uso do esteroide foi para fim estético. Se eu disser que ele estava usando testosterona para hipogonadismo, eu vou ser hipócrita. Mas ele estava utilizando testosterona para fim estético. E óbvio que eu estou falando de um N de 1, mas que é tão representativo para mim quanto pode se tornar a você. Então vamos lá, medicina. Fim estético. Eu posso fazer uma cirurgia plástica, posso colocar um implante de quantos ml eu quiser, aqui ser submetida a anestésicos, né? Posso ser submetida a um procedimento cirúrgico com uma taxa de morte bem alta, envolvendo, então, o esteroide, né? Ou, na verdade, separando o esteroide disso, né? A taxa de mortalidade diante de uma cirurgia plástica é maior do que durante o uso de um esteroide. Não vou ter tempo de falar isso para você, porque também não é o foco da nossa conversa. Mas você fazer uma cirurgia plástica, você pode. E é óbvio, que bom que a gente pode, né? Não precisa ficar... não precisamos ficar nos preocupando com aquilo que a natureza não nos abastou. Você pode trocar de sexo. Eu posso trazer uma prescrição de uma ampola de Deposteron por semana para uma mulher que deseja se tornar homem. Veja, é o mesmo fármaco, é o mesmo medicamento, usado em suprafisiologia. Quando nós falamos de quantidade de testosterona, nós estamos falando de um valor aí de mulheres de 20 a 70 nanogramas por decilitro, e nós estamos falando de homens, um valor ali médio entre 300 e 1.000 nanogramas por decilitro. Então, quando eu falo que uma mulher está fazendo essa troca de sexo, eu estou falando que ela vai bater a testosterona de um homem. E é para isso que ela está usando testosterona. Então, alterações lipídicas, alterações hepáticas, ela pode ter alterações também, obviamente, né? Acne, alopecia. Bom, tudo isso é permitido, mas na estética não. Então, a gente precisa, né, perder um pouco dessa ingenuidade, mas não é brigando e não é fazendo beicinho que a gente vai conseguir resolver essa polêmica, porque ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Então, os seus níveis de testosterona, eles impactarão sim a sua saúde, e não só a sua saúde muscular, mas também, como eu falei anteriormente, a sua saúde cognitiva. E a gente está relacionando a perda de testosterona apenas no homem, mas a mulher também perde testosterona. Qual é o problema? A quantidade de testosterona que nós temos no sangue é muito pequena. E o método que nós fazemos para detectar essa testosterona no seu sangue, ele não tem sensibilidade suficiente para medir pequenas moléculas, quantidades pequenas de moléculas. Então, a gente não consegue validar o método tanto quanto nós teríamos, por exemplo, numa cromatografia líquida, num infravermelho, numa ressonância. A gente não consegue fazer essa medição no sangue de uma mulher com tanta precisão quanto a gente consegue fazer no homem.
Os exames de testosterona na mulher servem para quê? Desculpa, mas servem para detecção de hiperandrogenismo. É quando a testo está alta que você consegue saber, então, né, a importância dela no seu corpo, né? Então, para testo baixa, estes exames não servem. Mas quem é que determina o uso de testosterona na mulher? A clínica, a sintomatologia. Porque se você for olhar na literatura e nas diretrizes médicas, a única possibilidade de uso de testosterona em mulheres é diante do desejo sexual hipoativo. Quando ela não está apresentando libido, e essa libido precisa ser contextualizada aonde? Se está recebendo abraço, se está recebendo beijo, se está recebendo o limite do cartão de crédito também, assim, liberado, né? Principalmente. Então, a mulher tem o sexo na cabeça diferente do homem, mas a testosterona se torna importante sim para ela, tá? Como eu falei anteriormente, quando a gente fala de testo, músculo, a gente leva isso muito para a vida do idoso, mas a gente não pode se esquecer que o obeso também passa por esse grande trabalho de ajuste. Não sei se você sabe, mas aí a obesidade, ela está relacionada com o hipogonadismo. O que é o hipogonadismo? É a redução da funcionalidade das tuas gônadas. Os teus testículos, os teus ovários deixam de produzir, ou param de produzir, ou produzem menos hormônios. E você, mulher, produz 25% da sua testosterona nos seus ovários. 25% também é produzido na adrenal. Então, a gente tem uma produção ovariana, a gente tem uma produção adrenal. E 50% conversão periférica, androstenediona se transformando em testosterona. Quando vocês ouvem lá o pessoal da maromba falar, mulheres não têm eixo hormonal, elas não fazem TPC, o que essa ideia está querendo nos dizer? Que mulheres não têm um eixo de produção de testosterona, o homem tem. Ele tem 2 testículos e estes 2 testículos estão responsáveis por 95% da testosterona. Ou seja, o caixa forte está ali, né? A concentração hormonal está no testículo. E na mulher? Está nos ovários, está na adrenal, está na conversão periférica. Por isso que a mulher, quando usa esteroide anabólico, ela não é tão impactada pela queda de testosterona como o homem é. E por isso, a gente não recupera esse organismo feminino com uma TPC. A gente deixa essa mulher voltar à produção natural, porque nós mulheres fazemos isso de uma forma muito rápida. Você usa testosterona, sua fertilidade ela é diminuída, sua ovulação é inibida, e quando você suspende ela, sabe o que acontece? 1 mês, 2 meses depois, você tem tudo de volta. Diferentemente dos homens, porque esse eixo está nos testículos. Então, a obesidade hoje, ela é extremamente contextualizada nessa ideia. Aqui eu gosto muito desse artigo, então, quem é meu aluno que está aqui sabe que eu o repito N vezes, porque não preciso fazer outro. A gente tem aqui uma imagem que nos diz muito. Se você for acompanhar aqui comigo, nós estamos falando da baixa de testosterona. Então, olha que interessante. A baixa de testosterona, ela está relacionada com o aumento da gordura. É para cá que eu tenho que apontar? Vocês não falaram nada? Estou tentando, né? Você está olhando para baixo. Bom, aqui, gente, perdão. Então, a baixa de testosterona, olha que interessante. Ela está relacionada com a quantidade de gordura visceral que você produz. Quando nós estamos falando de gordura visceral, nós estamos falando da, principalmente, alteração inflamatória que você tem nesse corpo. E essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão lá no seu eixo, onde é que a gente está falando, né? A gente está falando do seu hipotálamo, a gente está falando da sua hipófise. Então, elas vão diminuir, essas citocinas diminuem a produção de testosterona. Mais obesidade visceral, menos ativação do eixo, menos testosterona. E olha que linda essa imagem quando ela nos mostra, né? Menos testosterona, menos músculo. Menos músculo, mais resistência insulínica. Então, se a gente tentar fugir e ficar só na farmaco, a gente vai pecar. A gente leva isso também, né, para dentro do metabolismo energético. E como eu falei para vocês anteriormente, a testosterona está relacionada com o aumento da expressão de GLUT4. E você sabe a importância desse transportador para o músculo esquelético. A testosterona também faz a diferenciação de uma célula que está diante de uma linhagem que
pluripotente que vai se transformar num adipócito, né? Então a gente tem ali uma célula pluripotente. Se ela tem testosterona nessa fase de desenvolvimento, de proliferação, na verdade de diferenciação, a gente sabe que a gente consegue tirar uma célula progenitora de um fim adipocítico. Ou seja, quando você ouve assim, testosterona emagrece, não diretamente. Mas quando nós estamos falando de níveis adequados de testosterona, nós estamos falando que as suas células vão se diferenciar menos em adipócitos e mais em músculos. Ou seja, células musculares, mais em miócitos. E é por isso que você pode ver o benefício, né, de uma terapia de reposição de testosterona e na diminuição da massa muscular, na diminuição da gordura corporal e aqui no caso, a diminuição da gordura visceral. Mas mulheres, a gente é um pouquinho diferente. Quando eu falo de testosterona alta em mulheres, eu estou falando de insensibilidade à insulina. Por isso que você vai ver, às vezes, algumas meninas usando oxandrolona, que é um tipo de esteroide anabólico derivado da classe de testosteronas. Você vai ver essa menina engordando. Você vai ver essa menina ganhando peso em gordura. Vamos supor que tudo esteja bem na dieta, né? Que nem sempre isso acontece. Mas faz sentido? Até faz. Porque na mulher, a gente vê que o hiperandrogenismo, que no caso, o uso de uma medicação, né, mesmo que para fim estético, pode levá-la, então, no desenvolvimento dessa insensibilidade à insulina. Então, se você não estiver com BF adequado, com uma quantidade de gordura adequada, você não está apta para usar esteroides. Porque você pode ganhar peso em gordura, e eu sei que mulheres são noiadas com um peso, e você vai ficar culpando o esteroide. É você que não está apta para poder usar isso. Vamos sensibilizar essa insulina? Vamos cuidar dessa hiperandrogenicidade um pouquinho antes, porque quando chegar a medicação, a gente já está com a casa bem resolvida. E aqui eu mostro também para vocês que o abaixamento de 2 quilos de gordura nos leva à diminuição da sensibilidade à insulina. Também o aumento de massa magra em 2,7 quilos faz com que nós tenhamos um aumento da sensibilidade à insulina. E isso, obviamente, tem uma relação com função mitocondrial e aí vai. Essas são as principais queixas que a gente encontra na baixa de testosterona: libido, diminuição da energia, dificuldade de concentração, perda da resistência, cansaço, irritabilidade, problemas para dormir. Mas vocês conseguem entender que muitos destes sintomas são comuns a outras disfunções? Então, eu estou estressado, eu preciso de testosterona. Eu não estou dormindo, eu preciso de testosterona. O médico que consegue ter sensibilidade dentro dessa avaliação, consegue adequar, sim, né, a utilização dos medicamentos nesse caso. Então, para a gente falar da ação da testosterona no músculo, você entendeu que precisa de músculo, precisa de força, e que a testosterona faz um papel muito importante, porque ela vai trabalhar na diferenciação de um grupinho de células muito inteligente. Se eu fosse uma célula muscular, eu ia querer estar rodeada de células, satélites. Células satélites, aqui eu tenho uma fibra muscular. Células satélites são aquelas células que vão ser ativadas quando você está diante de um trauma. Você treinou, você sabe que quando você treina, você machuca seu músculo, e esse machucado vai ser resolvido com o quê? Com hipertrofia. É isso, é uma cicatriz no seu músculo. É isso que o treino e, na verdade, o pós-treino faz em você. Então, a quantidade de células satélites ativadas, elas determinam a quantidade de reparo muscular que essa fibra vai ter. E elas trabalham em função da diferenciação, da proliferação e da fusão destes núcleos, e a gente acaba tendo ali uma miofibrila, né? Uma fibra maior pela ação, então, pela proliferação e a diferenciação de células satélites. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a homeostase do músculo depende do equilíbrio entre a proliferação, diferenciação e autorrenovação das células satélites. Ou seja, uma das ações da testosterona no músculo vai ser produzir essa ativação de células satélites que serão responsáveis pelo reparo muscular. E reparo muscular significa o quê? Aumento do volume. Aumento da quantidade de mionúcleos. E por que mionúcleos, Tatiane? É no núcleo da célula que você vai expressar as proteínas que você precisa.